participa e opina. A partir de agora, Debate 98. São 8 horas 8 minutos em Patos de Minas. Hoje é dia 5 de novembro de 2019. Estamos começando aqui na Rádio Clube o Debate 98. Mais um dia e hoje nós estamos recebendo o coordenador do PROCON, o Dr. Rafael Godinho Nogueira. Dentre outros assuntos, nós vamos tratar da questão do cartel dos combustíveis. Será que existe mesmo, hein? Vamos saber também com relação aí a multa de banco, aquele tempo lá de você ficar esperando na fila do banco, a participação do ouvinte. Tem gente demais participando já. É mais um debate de Afonso que nós começamos agora nesta terça-feira. Tudo tranquilo, né? Tudo tranquilo, muito bom dia mais uma vez para todos, pro Flávio que está chegando agora, para você, amigo ouvinte do Debate 98. É muito bom estar aqui para discutir assuntos tão importantes para comunidade, na verdade. E hoje o nosso debate 98, com a presença do Dr. Rafael Godinho, que é o coordenador do PROCON de Patos Minas, será muito interessante, inclusive com a sua participação, amigo ouvinte. É verdade. Se eu cumprimentar o doutor Rafael, o Flávio chegou depois, então fica para depois, né, Flávio? Você fica para dentro, tá pesquisando ali já. Bom dia, doutor Rafael. Primeiro agradecer pela a sua presença aqui no nosso debate 98. Bom dia a todos os ouvintes. É com imenso prazer, né, que nós estamos aqui mais uma vez para poder solucionar, né, as dúvidas dos nossos consumidores. A mídia, que é uma grande parceira do PROCON, para divulgar, para incentivar os consumidores a buscarem seus direitos. Bacana, daqui a pouco você vai ver aí as perguntas ali, tem coisa demais ali já. Flávio Souza, hoje como é que você, na canela pra cima, como é que vai ser hoje? Hoje nós vamos bater em todo mundo aqui, se eu puder falar demais, eu vou falar mesmo, e eu tô aqui pra dizer que tem uma galera aí querendo influenciar meu pensamento. Eu digo pra todos vocês, eu penso o que eu quero. Mesmo? O dia que vocês quiserem mandar no que eu penso, ou achar que o Elmiro, ou quem quer que seja, manda no que eu penso, o Elmiro tem boca, se ele quiser ele vem aqui e fala o que ele quiser. Só porque eu tô indignado com os comentários esquisitos aí, eu já tô deixando claro que eu penso por mim. Muito bem. Te falei. Agora ficou tranquilo. Foi do pescoço pra cima, não é da canela pra cima, não. É verdade. O Matheus Alves está ali do outro lado também. Daqui a pouco ele vai já trazer as primeiras participações, porque aqui, viu, o doutor Rafael, o ouvinte tem direito de questionar e de fazer as suas perguntas e participar conosco. Eu quero começar, Zé Afonso, Flávio e o doutor Rafael. Tá acontecendo um feirão Limpa Nome do Serasa, né, que tá oferecendo desconto de até 98% em dívidas até o dia 30. Esse feirão é pela internet, né? Os consumidores com nome sujo ou contas em atraso têm até o dia 30 desse mês para renegociar suas dívidas pela internet no feirão Limpa Nome do Serasa. Os descontos podem chegar a 98% e o serviço é gratuito. Participam as seguintes empresas: Santander, vou só citar essas mais conhecidas, o Itaú, a Embratel, aliás, é Embatel, na verdade, o Banco BMG, né? Porto Seguro, Zema, Oi, Pitágoras, Uniderp, são algumas. Elas vão oferecer novos prazos para pagamentos e desconto. E aí eu pergunto, doutor, isso tem sido um sucesso, esse tipo de feirão. Qual é a atitude que a pessoa tem que tomar para não cair numa cilada, por exemplo, aí, né? Se oferece, vamos fazer um acordo aqui, de repente você entra numa fria. Como é que a pessoa tem que se comportar nesse caso? A melhor saída para o nosso consumidor é pedir que esse acordo seja formalizado, seja escrito, né? Porque o que está no acordo é o que vai valer entre as partes. Então eu vou me deparar com uma situação dessa, vamos formalizar esse acordo. Qual que vai ser o valor da entrada, quantos dias para tirar meu nome dos órgãos de restrição ao crédito, como que eu devo pagar, data de pagamento, se eu vier atrasar, quantos dias de tolerância que eu vou ter. E bacana salutar, Jota, que lá no PROCON nós temos esse serviço de
renegociação de forma permanente, né? Isso aí não precisa o consumidor esperar. Independente disso, né? Na verdade, esses feirões têm cunho mais publicitário do que qualquer outra coisa, né? O consumidor que estiver endividado, ele pode nos procurar lá a qualquer tempo, qualquer momento. Nós somos prontos para renegociar essas dívidas. Como é que é feito o procedimento? Por exemplo, a pessoa tem uma dívida com um banco, com uma loja, independente da loja estar oferecendo desconto, ele pode ir lá no Procon e falar, eu tenho essa dívida aqui, pá. Não só pode, como deve, né? A gente sempre consegue ótimos descontos, principalmente com as instituições financeiras, né? Eles têm um chamado crédito perdido, né? Quando passa muito tempo da data de vencimento dessa dívida, né? Os bancos oferecem, através de escritórios terceirizados, excelentes descontos. Beleza. Zé Afonso, quer começar com você aí? Vamos lá? Sim. Olha, nós estamos tendo aqui uma polêmica no momento, que é a reação do comércio de Patos de Minas com relação à Feira Nacional do Povo, a FENAP, realizada agora em outubro em Patos de Minas. Quer dizer, um pouco tardia essa reação, mas chegou e o pessoal não quer que ela continue e acha que o comércio de Patos de Minas está sendo prejudicado. Houve alguma denúncia da parte de consumidores que estiveram lá na feira ao Procon para alguma fiscalização, alguma reclamação, enfim? Não, Zé, lá quanto a essa questão, a nós, o Procon, não chegou nenhuma reclamação. Não houve nenhuma reclamação por parte de comerciantes resistindo à realização da feira? O Procon só age se houver uma denúncia, uma reclamação? O Procon agiria se houvesse alguma denúncia em desfavor do consumidor, exatamente, né? Tipo agora, assim, nessa questão referente à indagação, ao questionamento dos lojistas, nós não podemos interferir nisso. Tá certo. Tipo uma nota fiscal que não é dada, um produto pirateado, alguma coisa assim? Não, até o presente momento não chegou nenhuma reclamação para nós dessa feira específica, não. Flávio. Agora, doutor, é justamente sobre a nota fiscal que eu quero começar falando com o senhor, porque inclusive me causa estranheza, né, que alguns setores questionem nota fiscal, e Patos de Minas é uma cidade onde você conseguiu a nota fiscal, é quase que um Deus nos acuda, né? Ninguém ou quase ninguém fornece nota fiscal, para não ser injusto com aqueles que de fato fazem a coisa do jeito certo. Vou começar pela uma situação que é comum aqui na cidade, que também envolve nota fiscal. Consultas médicas, inclusive com práticas de 2 valores, um com a nota fiscal e outro sem a nota fiscal. Acontece a todo momento em Patos de Minas. Como o Procon pode ajudar o consumidor nessa situação, se é mesmo competência do órgão? Claro, a nota fiscal é o documento tributário de emissão obrigatória, porque é empréstimo serviço ou porque vende um determinado produto. E caso esse médico, né, esse profissional médico vier a sonegar ou tributar de forma diferente esse consumidor, ele pode nos procurar no Procon, nós vamos agir de imediato. Inclusive, nós temos procedimento aberto contra médico, nós já fomos, inclusive, levamos essa questão ao conhecimento do Conselho Regional de Medicina em Belo Horizonte. Isso é sonegação, né? Isso é sonegação. E como que o consumidor pode produzir a prova nesse caso? Porque muitas das vezes o consumidor ele não sabe agir diante dessa situação. Por exemplo, ele vai lá no consultório médico, aí a pessoa fala, não, eu só te dou o recibo ou a nota fiscal se for pelo valor, sei lá, de 250. Se for sem a nota, é R$100. Ele não gerou nenhum documento, ele não gerou nada para comprovar isso. Como que ele deve proceder nessa situação em específico? Por exemplo, Flávio, o consumidor que pagar com cheque, isso é muito comum, né? Porque geralmente na hora do aperto a gente não tem o dinheiro limpo ali, ou passa o cartão, ele leva a cópia o espelho do cheque ou o cupom, o cupomzinho ali da máquina do cartão de crédito. Com base nisso a gente pede essa nota fiscal. Mas no dinheiro não tem jeito, por exemplo, aí ficaria difícil. No dinheiro seria um pouco mais complicado, né? Mas por exemplo, se ele tá lá... um recibo, por exemplo, aí tem um recibo normal. Com base no recibo, a gente pode pedir nota fiscal. Ah, tá. Entendeu? Tá, por exemplo, ele tá ali na hora, né? Ele pode se recusar a receber um cheque de pagamento? Não. Cheque tem muitos que não recebem cheque. Cheque é uma das formas de pagamento reconhecida pelo sistema bancário nacional. Por exemplo, ele tá ali na hora. Pode ser o cheque, pode ser o cartão tá ali de crédito. na emergência ali à noite, né? Eu vou te pagar e tal. Não, eu não vou emitir nota fiscal. Chama a polícia. Nesse caso, então, o consumidor pode acionar a polícia. Aciona a polícia. E todo estabelecimento médico hoje tem circuito de câmeras, vamos analisar as câmeras.
entendeu? O PROCON tem esse tom mais agressivo. Nós não podemos, né, ser aquele órgão tímido como já se foi, né? Vamos partir para cima. Cadê? Por que não emitiu essa nota? Ou seja, eu te falo mais. Agora, com esse decreto que o prefeito assinou esse ano, regulamentando o regimento interno do PROCON, o que se deveria ter feito há 20 anos atrás, quando se criou o PROCON, hoje nós podemos multar. O que diz esse decreto, só para que o ouvinte que está aí, que a gente está acompanhando, só trocando em miúdos. Jota, na verdade, foi o seguinte: o PROCON foi criado em 99 aqui em Patos de Minas através de uma lei aprovada pela Câmara. Nessa lei, fala, o PROCON é responsável por isso, por isso, por isso. O regimento interno vai especificar como que eu vou agir em determinadas situações. Por exemplo, quando é uma fiscalização, como que eu vou proceder? Quem é a pessoa indicada? O que ela tem que fazer lá no local? Qual o documento escrito que ela tem que fazer? Eu vou aplicar uma multa. Qual seria os procedimentos até eu chegar nessa multa? Entendeu? Perfeitamente. Isso é o regimento interno. Bom, o PROCON, então, ele passa de talvez um órgão conciliador para fiscalizador. Digamos assim, amplia o leque. Amplia muito e com poder de polícia, inclusive para fechar estabelecimento, para multar, para interditar, para suspender a possibilidade de atuação de uma determinada loja. Então você aumenta o poder do PROCON e também a responsabilidade, né, doutor? E muito, né? Aumenta a responsabilidade. Para isso o pessoal de lá está sendo treinado, foram treinados para isso também, né? Claro, nós estamos sempre em constante treinamento. Porque não é agora só aquela conversa, e tal, chegar no estabelecimento, não, vamos tentar organizar. Não, peraí. A coisa vai funcionar dessa maneira de acordo com a lei e acabou, não tem conversa. Isso, inclusive nós somos representantes do Alto Paranaíba aqui, Jota, no Fórum dos PROCONs Mineiros. Nós temos quatro encontros anuais em Belo Horizonte e no interior. Esses encontros, Fábio, além de trazer essa atualização, são gratuitas. Quem nos banca, né, a Banca Minha Ida, a nossa formação, é o próprio Ministério Público reconhecendo o nosso trabalho. Bacana. Nós temos mais perguntas, vamos falar do cartel dos combustíveis. Existe, doutor? O senhor não vai responder agora não, daqui a pouco. O Matheus Alves disse que tá assim, Flávio. Quando ele fala assim, é o quê? Um pé de manga cheio de mangas? O que é isso aí? Ele tá com coceira na ponta do dedo. O que é? O que é isso aí? Deve ser participações. Nós vamos pro intervalo, são 8h20, voltamos já. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. A líder do Alto Paranaíba, Rádio Clube. No HNSF, nunca paramos de inovar. Para levar até você o melhor atendimento em saúde. Com a nova estrutura, mais dinâmica e moderna, estamos preparados para atender ainda mais pacientes, com a competência e atitude acolhedora que são a nossa marca. E os investimentos continuam. Novos equipamentos de diagnóstico por imagem acabam de chegar. Tudo para proporcionar a você um atendimento de primeira qualidade sempre. HNSF. Apaixonados pela vida. Um dia, você começa a enxergar tudo diferente e descobre que não basta existir. É preciso também pertencer. Faça parte de um mundo de oportunidades, construído detalhe por detalhe, pensando em você. Vestibular 2020 Unipam. Inscrições abertas em vestibular.unipam.edu.br. Prova, dia 17 de novembro. O Unipam completa você. Você completa o Unipam. Nossa satisfação. Tá barato, tá barato, tá barato demais. Novo Moderno, Rua Agenor Maciel 3, na Praça do Mercado. Supermercados da nossa terra, pra toda a gente. Rádio Clube. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. Momento Unipam. Vamos aproveitar a presença aqui do coordenador do PROCON para questionar também esses picos de energias da CEMIG, né? Que é um absurdo. Eu estava aqui exatamente com a matéria do Unipam prontinha para ser divulgada nesse momento Unipam. E aí, estou reiniciando o computador. Mas tudo bem.
Enquanto a gente não tem uma solução para o caso, eu vou dizendo aqui que as inscrições para o vestibular 2020 continuam abertas. Você pode acessar o site www.vestibular.unipam.edu.br, onde se encontra o edital com todas as regras do processo seletivo. Então, minha gente, para 2020, o Unipam vai oferecer mais uma vez 30 cursos nas mais diversas áreas de conhecimento. E as provas estão marcadas para o dia 17 de novembro, das 13 às 18 horas, no campus do Unipam, na Major Gotti 808. E é importante lembrar que a instituição recebeu recentemente a nota 5, avaliação máxima conferida pelo MEC. E do dia 11 ao dia 14 agora deste mês de novembro, as inscrições só poderão ser feitas na Secretaria do Unipam das 9 às 21 horas. Bom, o que eu ia falar a mais aqui do Unipam fica para amanhã, porque o computador ainda não reiniciou, né? Pelo pique aí da energia elétrica. Unipam, educação que transforma. São 8h23 em Patos de Minas. O povo fala e o povo quer saber, né? O povo quer saber, o povo fala. Não é isso, Matheus Alves? O que o povo está falando aí? Exatamente, J. Ramalho. Vamos lá, vou passar todos os ouvintes que participaram até agora. Sim, mas perguntas, vamos dividi-las, senão o doutor não vai dar conta de responder tudo de uma vez, né? Eu vou falar devagarzinho, mas é porque tem muita participação. A Valéria, bom dia, Rádio Clube. E quando você compra uma quantidade de qualquer coisa e o caixa bate mais do que você comprou, por isso a nota fiscal é importante. A Valéria opinando também. A Renata Ferreira está opinando também. Bom dia, Matheus. Por favor, pergunte, se for possível, se é correto. Tem 2 supermercados aqui de Patos que você vai lá, o preço de um produto, por exemplo, é R$6. Mas se você comprar no cartão deles, ou no outro supermercado que é no aplicativo, o produto de 6 sai por R$3. Aí eles te obrigam a comprar no cartão deles, né? E você vai no outro e fica baixa o aplicativo, baixa, que sai mais barato. Isso é correto? Obrigada, um abraço. Aí aproveita o gancho dela e faço uma pergunta que é uma dúvida minha com relação ao cartão de crédito. Você vai num lugar e, por exemplo, o preço do produto é R$5, mas aí eles cobram 7 porque é no cartão de crédito. Isso pode? Aproveitando um gancho dela. O Paulo Ribeiro. Matheus, você volta agora, aguenta a mão aí, pro doutor responder aqui, pro ouvinte, pra gente responder o ouvinte. Vamos primeiro aqui o caso da Renata. R$6 um produto no supermercado, no cartão do supermercado, ele pode custar R$2 ou R$3, doutor? Pode sim, Jota. Na verdade, isso é política de preço do estabelecimento, né? Nós vivemos num país capitalista de livre arbítrio em relação aos preços, né? O PROCON só pode interferir em situações de calamidade, como foi aquela da greve dos caminhoneiros, né? Sim. Nós tivemos aí a escassez do combustível e um determinado posto aproveitou dessa situação para elevar o preço. Mas em relação a isso, Renata, eles podem sim, a política de desconto do estabelecimento. E o cartão de crédito? Em relação à pergunta do Matheus, no final do mandato do presidente Michel Temer, ele sancionou uma lei que possibilita a diferenciação na precificação dada à forma de pagamento. Então, se eu for pagar em dinheiro, o produto pode ter um preço X, no cartão Y, no cheque um W, isso é autorizado por lei, sim. Eu acho isso um absurdo, você quer saber? O cartão prejudica o consumidor aí. Tá doido. Jota, você falou anteriormente que o Zé Afonso fez uma pergunta com relação a cheque. É um outro problema também. Tem estabelecimentos que não aceitam cheque. Postos de combustíveis, por exemplo, colocaram, não aceita cheque nem cartão de crédito. E aí? Só o débito. E aí, doutor? Mas aí é uma política também da empresa de escolher. Ela a forma pode de fazer pagamento. isso? E se a pessoa chegar, encher o tanque, depois for pagar com cheque, ela fala, não aceito. Tá escrito aqui, ó. Jota, mas aí tem que estar em local visível de fácil acesso ao consumidor. Né? Isso não pode ser só uma plaquinha ali escondido, não. Né? O princípio da informação, o princípio basilar do direito do consumidor. Mas se você for analisar bem, isso é uma discriminação. Né? Aí é a mesma coisa de um cara igual eu, por exemplo, moreno, né? Quase já escuro, chegar lá, vamos dizer que eu tô mais pra cor, o quê? Negra ou o quê? Pardo? O que você acha? Não, mas aí faz uma. Aí pode ser se eu chegar no lugar, o cara fala, não vou te atender, não, eu só atendo branco aqui, ué.
Por que você não aceita cheque? Não pode aceitar? Aceita só dinheiro, não aceita cheque? Aí entra a política, aí entra a política da empresa. Aí você tá confundindo. Estão discriminando o cheque, Estão discriminando, mas é uma possibilidade que a empresa tem, né? De não aceitar o cheque. Mas isso, volto a repetir, tem que estar em local visível e de fácil acesso ao consumidor. Se estiver lá uma plaquinha lá no fundo que ninguém vê, aí a empresa tem que aceitar. É igual aqueles contratos que está lá embaixo, escrito pequenininho, que ninguém lê. Letrinhas miúdas. Ninguém dá conta de ler. Vamos mais três aí. Política também que o dono do posto, se for o caso, por exemplo, usa, que pode ser ruim para ele. Quer dizer, é uma questão de opção, né? Na verdade, porque ele vai perder clientes por causa disso. Na verdade, a minha opinião pessoal, nesse mundo tão inseguro que nós somos hoje, eu acho que aceitar cartão é uma forma de segurança para o estabelecimento, porque ele está com menos dinheiro vivo em espécie, né? Principalmente os postos de combustível que trabalham à noite. É verdade. Né? Pelo contrário, ele teria que incentivar a forma de pagamento no cartão. Exatamente. É menos dinheiro ali. Agora tem um caixa. abuso também de cobrança de juros no cartão. A gente sabe disso. Tem determinados cartões aí que é um absurdo. O camarada da gasolina, ele já ganha uma margem. A margem é pequena, a gente sabe, do litro de gasolina. Se ele for pagar tanto por cento também, dependendo, não compensa. Aí cabe ao consumidor ser mais seletivo também. Ser mais seletivo. É verdade. Bom, ô Matheus, mais umas 3 ou 4 aí, vamos lá. O Paulo Ribeiro, bom dia a todos. Doutor Rafael, comprei 10 calças na FENAP. Cheguei em casa para experimentar. Tinha 4 calças furadas. Procuro o prefeito ou o Tonhão para tocar as calças para mim. Obrigado, é o Paulo Ribeiro. Peraí. Essa aí eu acho que não precisa nem do doutor responder, porque tinha que ter olhado o produto. Eu também acho. Ué, a não ser que ele comprou um pacote. Pacote fechado não deve estar vendendo lá, eu imagino, né? Hein, doutor, não é? Na verdade, o Paulo, o consumidor tem que ter um papel ativo nas relações de consumo, né? Passou da hora dele deixar de ser aquele coitadinho que não tem informação. Eu vou comprar um produto, a primeira coisa que eu vou analisar é a qualidade desse produto, né? Mas se porventura isso chegou a acontecer, né? Às vezes foi um rasgado pequeno que passou desapercebido, leva a nota fiscal no PROCON que nós vamos acionar quem vendeu ou a fabricante, dependendo, pedindo a troca desse produto. Aí é que tá. Será que tem nota fiscal, hein? Agora tem um detalhe de calça também. Se ele não tiver, é só levar o cupom fiscal se ele tiver pago no cartão, que a gente pede a segunda via da nota. Agora tem um detalhe também, Zé Afonso Flávio e doutor Rafael Matheus. Pode ser que essas calças sejam furadas mesmo, que tá usando aquelas calças rasgadas assim, né? O Flávio tem dessa. Todo mundo tem. Todo mundo tem essas calças. O Flávio compraria e não reclamaria. Não, eu tenho dessas calças também. Agora tem uns que é maior. Paulo, vamos fazer um negócio nós dois aqui nessas calças suas. Fala, Matheus. Muito bem, a Angelita, bom dia. Não concordo. A pessoa fica muito tempo na fila do banco, o PROCON cobra uma multa e a vítima não recebe nada pelo tempo perdido ali. É a Angelita. Fernando Diniz, segundo a maioria do povo, aprovou a festa. Há alguns comerciantes aqui da Lagoa, o movimento até duplicou. Rogério, essa da nota fiscal acontece a todo momento. Semana passada aconteceu 2 vezes na mesma clínica odontológica. Tá. Qual o nome desse aí? Não dá mais para responder? Rogério. Tá, você fica por aí. Angelita, doutor, responde a Angelita aí. Angelita, em relação à fila de banco, nós temos que ter algumas considerações. Primeiro, né, o tempo de 15, 25 ou meia hora depende do dia. Por exemplo, 15 minutos dias normais de atendimento, 25 minutos pré e pós feriados prolongados e 30 minutos dias de pagamento servidor público municipal, estadual e federal. Vale a gente destacar que esses 30 minutos é para atendimento no caixa, pessoa física lá dentro. Não, por exemplo, na Caixa Econômica, no setor de habitação, no setor de penhora. É fila no caixa. Mas conta a senha também? A entrada? Porque tem que pegar uma senha para depois ir pro caixa. Essa senha para ir pro caixa. Então, a partir do momento que pega a senha, já tá valendo. Tá valendo, E é importante o consumidor que esperar no caixa pedir o registro dessa senha no horário do atendimento. Foi assim que nós conseguimos multar o Banco Bradesco aqui em Patos. Angelita, infelizmente, é o que dispõe a lei. Esse dinheiro fica pro Fundo Municipal de Defesa do Consumidor. Inclusive, em julgados recentes do STJ, eles não reconheceram como dano moral essa espera no banco.
Então, se o PROCON não fiscalizasse, isso seria de graça. Porque a justiça não reconhece como um dano moral para esse consumidor que teve que esperar esse tempo todo. Ele não ganha nada, o consumidor. Na visão moderna do STJ, isso seria um mero aborrecimento, né? Que isso para nós advogados chega a arrepiar. Porque você fica ali 1 hora esperando e o consumidor, isso é um mero aborrecimento. E o consumidor tem que ir lá, tem que depor, então na justiça você vai, você ingressa com o processo e não ganha nada. Então, e se o PROCON não for, vai ficar de graça pro banco. Né? Infelizmente, nós contamos com o apoio da população que vai ao banco, que leve para nós. Nós estamos investigando também, nós sempre fiscal indo, mas, né, nós precisamos e muito dos consumidores patentes nos ajudar. Em relação ao Rogério, que falou aí da clínica odontológica, Rogério, como que você pagou? Né? Você pagou isso, foi em dinheiro, foi no cheque? Porque se for dinheiro ou cheque, cartão ou cheque, tem como a gente solicitar isso. E se tiver feito um contrato também, o contrato prevê o pagamento. Em cima do contrato, nós podemos pedir essa nota fiscal, sim. Bom, nós temos que dar uma paradinha, são 8h32. Destaques do Clube Notícia. Você confere agora os destaques do Clube Notícia. A motorista desce de veículo para verificar defeito, é atropelado e morre. Homem é preso suspeito de furtar barras de chocolate em supermercado. Morador reclama de abandono da quadra de esportes do bairro Nova Floresta. Comerciante é morto a tiros em bar no município de Patrocínio. Carro perde controle em curva e capota na BR-146 em Serra do Salitre. Entidades do comércio de Patos de Minas contra uma nova edição da FENAP. Eles alegam ilegalidade do evento. Essas e outras você acompanha no Clube Notícia. Daqui a pouquinho eu volto com os destaques do Radar. Obrigado pela sua participação, Camila. 8h33, Flávio Souza e José Afonso. Vamos falar do cartel. Cartel é um assunto do momento. Aliás, sempre foi um assunto momentoso, né? É verdade. Existe cartel mesmo? Doutor, existe ou não existe? Nos postos de gasolina, por exemplo? Essa é a nossa grande indagação, Primeiro, né, eu gostaria que o senhor explicasse o que é cartel pro ouvinte que está em casa, né? O que realmente é considerado. Cartel é quando tem um alinhamento de preços de um determinado produto por parte dos seus revendedores. Esse alinhamento, além de ter os preços iguais ou muito semelhantes, tem que ter o critério subjetivo. O que é isso? Tem que ter o dolo de alinhamento, tem que ter o querer, tem que ter a configuração disso. Não a proximidade dos preços por si só não configura cartel. Por isso que é tão difícil de pegar cartel. Cartel, além dos preços serem semelhantes, eu tenho que demonstrar o vínculo, o querer dos donos, por exemplo, dos postos, de manter o preço alinhado. Porque se tiver um centavinho de diferença, já não é alinhamento, né? Talvez não. Entendeu, Zé? Então, assim, a questão gera mais um cunho subjetivo. E é importante a gente destacar aqui que cartel, quem fiscaliza, nós temos órgãos próprios no Brasil, que é o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e nós temos a ANP, a Agência Nacional de Petróleo e Gás Natural. Nós recebemos inúmeras reclamações de cartel, de preço, alinhamento e tal no PROCON. O que nós fizemos no ano passado? Denunciamos essa situação para os dois órgãos e foi instaurado um processo, né? Eles aceitaram a nossa denúncia e esse processo não é da noite pro dia. Por exemplo, eu tive agora nessa última reunião técnica dos PROCONs mineiros em Belo Horizonte com um dos diretores do CAD, né? Ele esteve lá conosco e nós relembramos, né, do nosso pedido. Ele nos falou que está tramitando. Ele falou, olha, em Brasília, no Distrito Federal, para a gente configurar o cartel dos postos de combustíveis lá, foram 10 anos. Porque é uma situação muito melindrosa. Então, nós temos órgãos específicos. Quem fiscaliza cartel não é PROCON municipal. Quem fiscaliza cartel é o CAD, é a ANP. Pode ser, inclusive... O cartel não está previsto no Código de Defesa do Consumidor. Não. O cartel, Zé, é crime contra contra a economia. Inclusive, quando o CAD ou a ANP pede informações ao Ministério Público diante dessas denúncias, igual a que nós fizemos, quem presta a informação é o promotor da ordem econômica e tributária, não é o promotor de defesa do consumidor. Aqui em Passo, quem prestou as informações foi a doutora Vanessa e não o doutor Zé Carlos.
Ah, sim. Mas existe ou não? Aí que tá, né, Jota? Tá investigando, né? Mas existe. Mas aí, eu, como coordenador de PROCON, não posso afirmar. Mas aí, inclusive, não dá para dizer também que tem, porque o PROCON estadual divulgou recentemente uma listagem dos preços de combustíveis e eles apresentaram uma variação de quase R$1 de um para o outro. Muita variação, inclusive. Talvez eu acho que o consumidor deve estar pensando o seguinte, que tem um cartel, porque os preços eles são muito próximos. Eles não são tão grandes assim, tão diferentes, mas aí a dizer que tem um cartel já é mais... Essa listagem, Flávio, de preço foi uma sugestão nossa para o doutor Zé Carlos e nós podemos enxergar naquela listagem que os postos mais afastados do centro da cidade, como por exemplo, vou citar nome, né? Posto Lis, ali na próxima à saída para a Lagoa Formosa, tem um dos preços mais baixos da cidade. Então, quanto mais distante, né, do centro da cidade, menor o preço. Agora, doutor, tô com uma pergunta aqui do ouvinte, o Mauro. O seu Mauro é taxista aqui, direto tá acompanhando. Gente boa, Gente boa pra caramba. Seu Mauro, um abraço pro senhor, que sempre acompanha. Colega de escola. É mesmo? O cara sempre acompanha aqui o nosso programa, gente boa pra caramba. E ele tá dizendo o seguinte: Flávio, tentei fazer um empréstimo consignado no Banco Pan-Americano, deve ser, ele só escreveu o PAN, e não deu certo. Mesmo assim, descontaram do benefício dele R$282. Ele falou que entrou no PROCON, tem 6 meses e não tem a solução ainda. Esse processo tá em andamento, não tá? Chegou pra vocês, não chegou? Qual é o status, doutor? Flávio, de cor é impossível a gente saber, né? Nós estamos com mais 2 processos instaurados lá no PROCON esse ano. Eu acho que demonstra um pouco da credibilidade que nós estamos tendo com a nossa população de Patos de Minas. O que acontece? O que as pessoas têm que ter em mente? PROCON é um órgão administrativo, né? Que é diferente do Poder Judiciário. Qual que é a nossa diferença? Nós chamamos a empresa para fazer um alinhamento, para cumprir a determinação do que o Código de Defesa do Consumidor determina, sob pena agora de aplicação de uma multa. Já o juiz, ele consegue obrigar a empresa a adotar aquele critério. Pode ser que o caso do Mauro nós instauramos, pedimos informações, a empresa não tenha dado e esse processo aguarda a multa final, né? A decisão final do PROCON. E de fato demora um pouquinho, porque quem faz a multa sou eu. Nada sai do PROCON sem a minha avaliação final. Eu sou coordenador, é meu nome, tem em jogo, né? Então pode ser, Mauro, que o seu processo esteja nessa fila para decisão final do PROCON, que nada impede que ele ajuize a ação no Poder Judiciário também. E ele pode acompanhar também isso com vocês, buscar informações devidamente, né? Claro, basta ele ir lá no PROCON, né? Aqui nós estamos bem central. É bem pertinho do seu ponto aqui, seu Mauro, tá de frente. Nós estamos bem central agora, foi uma das preocupações que o prefeito trouxe, né? Em trazer o PROCON para perto do pessoal. É muito engraçado, Flávio. Antes o povo falava assim, eu vou lá no PROCON, né? O PROCON estava longe do centro. Não, agora qualquer coisinha que tem aqui no centro, vou lá no PROCON agora e já vou resolver o caso. Então, senhor Mauro, o senhor está convidado a ir lá, pode me procurar, que nós vamos conversar e expor o senhor, né, em que pé que está esse processo. Bom, nós temos que fazer mais um intervalo, daqui a pouco, você quer falar alguma coisa? Tá cheio aí, né, Matheus? Tem muita participação. Solta umas 3, deixa no ar aí, porque na volta o doutor vai responder pra gente. A Marlene, bom dia, aluguei uma casa pela imobiliária, queria 1 ano de aluguel e a imobiliária fez o contrato de 30 meses. Saí antes de 1 ano, paguei a multa do valor de 30 meses. É justo? Fernando Diniz, que já participou, daqui a pouco eu registro a participação dele novamente. A Sandra Albuquerque, se pode colocar placa para não receber cheque, como no caso da consulta médica, pode-se fazer, porque o cheque seria a prova. A Sandra Albuquerque dizendo aqui, o André. Bom dia, tá na cara. A passagem do coletivo no cartão é um valor, no dinheiro é mais caro. Isso é monopólio, falta de concorrência. No din-din, R$3,50, no cartão, R$3,25. Isso é uma máfia, falta de escolha. Nossas autoridades fazem pouco caso do assunto. E aí, doutor? Você entendeu essa última ainda? Vamos lá, né? André, na verdade, a Pássaro Branco é uma concessão do poder público, né? E a autorização do preço diz respeito ao contrato deles com a prefeitura, inclusive com interferência do Ministério Público, né? O PROCON não pode interferir nesse tipo de situação. Quando que o PROCON interfere em relação a Pássaro Branco? Quando eu tenho um problema de consumo dentro do ônibus, mas em relação à concessão do poder público para Pássaro Branco,
branco. E a questão do valor da passagem, que teve inclusive o aval do Ministério Público esse ano, infelizmente o PROCON, por força legal, não pode interferir. Então nós voltamos aí naquele decreto do Temer que você falou aqui, que paga a diferenciação a diferenciação de preços. Nós voltamos nisso aí. Na verdade, não é nem um decreto, é uma lei. Uma lei. A outra pergunta é em relação a Marlene, que diz respeito ao aluguel da casa. Da casa. A Marlene, ela assinou o contrato, né? Tá previsto em contrato. E outra coisa, né? A decisão dos tribunais superiores é que aluguel, ela tem a lei específica, que é a lei de locação, né? Que nesses casos não incidiria o Código de Defesa do Consumidor, porque tem lei específica, né? Para tratar do caso. Em relação a Sandra, me fugiu. O que é a última aí, ô Matheus? Você se lembra aí? A Sandra Albuquerque que disse: se pode colocar placa para não receber cheque, como no caso da consulta médica, pode-se fazer? Porque o cheque seria a prova. Geralmente o que a gente nós já deparamos em algumas situações com consulta médica, principalmente de urgência, a nota promissória, né? Alguns estabelecimentos aceitam. Então, se não aceita cheque e aceitar uma nota promissória, talvez resolva o caso, né? O mais importante é que não pode deixar de atender por falta de pagamento. Bom, mais 3 aí, Matheus, antes do intervalo. O Gilberto Magalhães pergunta, doutor, a questão de consulta particular. Você consegue no plano de saúde? Só tem vaga daqui 2 meses. Obrigado. A Margarida. Bom dia, Matheus. Eu queria saber se é correto você pagar por uma coisa 2 vezes. Você vai, por exemplo, você faz um exame, aí você paga. Aí eles erram lá e pede para você lá e fazer de volta. E é correto você pagar 2 vezes. E outra pergunta rapidinho. Você faz um tratamento de dente, tipo um canal, paga super caro. Aí não presta, aí depois você é obrigado a pagar de novo para eles mexerem no dente? Obrigado. É a Margarida aqui que fez 2 perguntas. O Bruno, bom dia, aqui é o Bruno. Gostaria de saber se o PROCON pode agir contra as cobranças absurdas da Copasa e o péssimo serviço prestado e por que ainda não fez. E tem uma que está lá de Presidente Olegário, participações regionais, daqui a pouco tem uma de Uberaba também, a Maria José Ferreira Machado, de Presidente Olegário. Não vão dar conta de responder de fora daqui, não. Não, mas é questão que eu considero que eles querem que omita a opinião. Tá, você volta daqui a pouco, pode ser? Beleza, pode. Ô, doutor, vamos lá, porque eu tenho que ir pro intervalo, são 8h44, vamos começar com a consulta particular. Eu acho que, né, do jeito que falou, você marca a consulta, eles vão atender só daqui 2 meses, isso aí não tem como isso, na verdade, é liberalidade do médico, né? De aceitar ou não aceitar o convênio médico, a forma de marcação dessa consulta, não tem nada a ver. Dele. Tratamento dentário, odontológico, canal, no caso aqui, tem que voltar lá ou tem jeito de ir no PROCON? É igual a Margarida falou aqui, que fez o exame 2 vezes, se for por erro da clínica médica, ela não tem que pagar, não. Muito pelo contrário. Inclusive, nós estamos com um caso desse lá no PROCON, que um sujeito saiu daqui de Patos, foi a Uberlândia fazer um determinado exame que o médico dele tinha solicitado. O exame que ele fez não bateu com o que o médico pediu. Ele foi a Uberlândia fazer um outro exame, a Belo Horizonte fazer esse exame que o médico teria pedido. E quando nós acionamos essa clínica de Uberlândia, ela falou: não, é o mesmo exame que nome diferente. Então, para dirimir essa dúvida, nós mandamos para o Conselho Regional de Medicina e falamos quem tá certo, né? Porque seria uma questão muito técnica. Mas aí, Margarida, se quem errou foi a clínica médica que fez o exame errado ou não fez conforme os padrões, você não tem que arcar com isso. Em relação ao tratamento também do canal, se tiver algum vício, né? Se tiver algum defeito nesse tratamento, você também não tem que arcar, mas isso tem que ser comprovado, né? Não é só por boca aí. Em relação ao Bruno, de cobranças absurdas em relação à Copasa, Bruno, funciona o seguinte: a Copasa é a Companhia Mineira de Água e Esgoto. O que funciona? Os valores das tarifas dela são precificados pela ARSAI. A ARSAI é a agência reguladora, né? A ARSAI, ela normatiza através de resolução. Então, o que a ARSAI determinar, a ARSAI é ligada ao governo, é o que está valendo para a Copasa. Agora, em relação à qualidade, a falta da água, a cortar indevidamente, a suspensão do serviço do fornecimento de água e esgoto, aí o PROCON pode agir. Mas em relação às tarifas, essas tarifas, como eu disse, quem determina não é a Prefeitura
prefeitura, não é o PROCON, é a ARSAI, Agência Reguladora de Água e Esgoto. Eu tenho que ir pro intervalo, são 8h46, já nós voltamos. Eu quero saber, na volta, doutor, qual é o prazo que tem para a pessoa, para ser cortada a luz ou a água do consumidor? Se é realmente, mudou lei, não mudou, se tem como a pessoa acionar o PROCON ou não. Daqui a pouco o senhor responde. Vamos pro intervalo. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. Rádio Clube 98. A qualidade evolui. A credibilidade permanece. A Rádio Clube 98 está no Facebook, facebook.com/Rádio Clube 98.3. Curta a página, siga o perfil, participe das promoções e acompanhe as transmissões ao vivo e os bastidores da programação. Rádio Clube 98, a marca da informação. Finanças e investimentos com Fulgêncio Bom Tempo. Seja sincero, você gasta mais do que ganha? Se sim, então está na hora de rever essa situação. O primeiro passo é não considerar o valor bruto como seu verdadeiro ganho. Afinal, seu salário sofre descontos antes de chegar a você por causa de impostos, taxas, descontos e assim por diante. Conhecendo exatamente o valor do seu salário, é hora de monitorar suas despesas. Faça uma lista de todas as suas contas fixas, como aluguel, água, energia, combustível, para saber quanto do seu salário já está comprometido todo mês. Com tudo reunido, veja se é possível reduzir algum gasto fixo, pois normalmente terá um impacto permanente no seu orçamento. Em seguida, monitore também os gastos esporádicos, com lazer, roupas e acessórios. Esses gastos devem ter um limite dentro do seu orçamento. Mantenha-os sob controle e não terá imprevistos no mês seguinte. Lembre-se que bons hábitos financeiros não devem funcionar por apenas um mês, mas até a sua aposentadoria. Ser consciente das suas despesas e receitas é essencial para uma vida muito mais confortável. Valorize o seu dinheiro e vamos prosperar. A qualquer momento tem mais. Finanças e investimentos com o coach Fulgêncio Bom Tempo. Envie sua dúvida pelo Instagram, @Fulgêncio Bom Tempo. Rádio Clube 98. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. 8h49 antes do Matheus falar alguma coisa ali. Flávio, Zé Afonso, tem algum questionamento rapidinho aí? Vamos lá, senão vocês vão ficar só assistindo. Tem uma pergunta aí pra ele responder com relação à CEMIG? A luz, a energia, alguma coisa assim? Tem? Bora. Tem, então vamos lá. A questão, por exemplo, nós tivemos um pique aqui na energia. Queimou o aparelho. Qual o procedimento? O procedimento primeiro é ligar na CEMIG e informar o fato, né? De plano, o consumidor liga no tridígito da CEMIG e informa o fato, dia, local e o que queimou. A CEMIG vai fazer uma avaliação no seu sistema de rede e, se ficar configurado que houve a falha, ela vai autorizar o consumidor a fazer o reparo. Geralmente, quando ela autoriza, ela pede 3 orçamentos diferentes para ela pagar o menor preço. Aí não conseguiu também pela tridígito, né, ligando direto para o CEMIG, pode comparecer lá no PROCON também. É muito comum a gente pedir, por exemplo, quando acontece em prédio, que outros vizinhos também compareçam, sabe? Para demonstrar que não foi uma situação pontual só em um apartamento. Quando acontece num condomínio de casas ou apartamentos, a gente pede, né, que os vizinhos se juntem num bairro para demonstrar a alegação do consumidor. Porque se for uma coisa muito isolada, a CEMIG ganha força, né? Que é Mas eu já consegui ressarcimento. A funciona. Em relação ao ressarcimento, ela não é. Flávio, vamos lá. Você tem rapidinho. Vamos lá, doutor, é só pra gente pontuar uma situação aqui, diz respeito a estacionamento. Nós temos no Código de Postura que o preço que é cobrado nos estacionamentos privados tem que ser informado por frações de 15 minutos. Isso não é informado em partes. Existe possibilidade de haver uma fiscalização, de o PROCON atuar? Como é que o consumidor pode agir nesse caso? Flávio, você inclui também o do município, não? Não, inclui, eu tô falando do particular, porque o do município, se você pega o Zona Azul, é inclusive por fração de 15 minutos. Foi bastante salutar isso, porque, ironia do destino, nós recebemos a primeira demanda essa semana lá no PROCON de uma consumidora que foi no hospital X aqui em Patos, estacionou o carro, aí ela teve que, estacionou, pagou, ela ia sair, aí aconteceu um infortúnio com o familiar dela, ela voltou para dentro do hospital e eles cobraram de novo. Essa primeira
parte que ela ficou e quando abriram para ela sair de novo, essa primeira parte que ela ficou foi cobrada novamente. Então nós estamos trabalhando nisso e vamos dar uma olhada nessa questão, com certeza, do fracionamento que está previsto no Código de Postura do município. Ô, Matheus, agora é rapidinho, porque faltam só 9:09. Acelera aí, menino. Falta 9:09, eu tenho muita participação aqui nesse WhatsApp. A Maria José Ferreira Machado, de Presidente Olegário. Dentre várias outras participações, eu filtrei a dela aqui. Ela fala com relação ao Banco Itaú. Todo mês eles descontam no salário dela de 998 e aí ela recebe só 964. Ela diz que esse desconto é feito na conta corrente dela, então ela não está recebendo o benefício dela em sua totalidade. Aí, com relação àquela pessoa que eu falei que é de Uberaba, ele disse, o Celso Pai: bom dia, sou o Celso Pai, camiseta preta de Uberaba. Com relação ao cartel da gasolina, fico indignado, pois eu trabalho na área de perito e viajo muito. Vejo a diferença de preço em nosso estado com relação a outros. Daí eu pergunto por que esta diferença. Então ele é perito, eu acho interessante trazer essa opinião dele aqui. E tem mais pessoas participando. Acabou de chegar essa participação aqui. Flávio, bom dia. Flávio, na verdade, o estacionamento Zona Azul é fração de 1 hora, viu? De 1 em 1 hora, não é de 15 minutos não. É aqui o ouvinte falando. O Zé Carlos, que mais cedo participou e perguntou. Olá, Matheus, bom dia, tá joia? Matheus, gostaria de tirar uma dúvida, certo? Meu sogro é do norte de Minas e ele uma vez perdeu o cartão dele e apareceu um empréstimo no nome dele e lá não tem Procon. O que eu devo fazer pra mim resolver esse negócio? Ele tá pagando um empréstimo de R$8.000, segundo ele falou que não fez esse empréstimo. Ele vai no banco, mas ninguém informa nada pra ele, fala que ele tem que pagar e pronto, positivo. Aqui o Zé Carlos perguntando, mais? Não dá tempo mais. Então não. Tem quase 25 pessoas aqui querendo fazer pergunta. Agradecemos, depois eu vou deixar um espaço pra você falar o nome das pessoas. Vamos lá, doutor. Agora é ping-pong rapidinho, que faltam 7 minutos só. Vamos devagar aí. Vamos começar pela aposentadoria. De barro, né? Vamos pela aposentadoria. Vamos lá, Dona Maria José, ela de Presidente Olegário. Dona Maria José, a primeira coisa que a senhora tem que fazer é ir ao banco e questionar o seu gerente. O que está sendo debitado? Aqui em Patos, nós nos deparamos com uma situação muito peculiar, que vários idosos estavam tendo um valor aproximado desse descontado na conta da Dona Maria José, que seria relacionado à adesão a algumas associações. O que o Procon fez? Nós pedimos a essas associações os contratos subscritos pelos consumidores que autorizavam, né, esses descontos. E para nossa infeliz surpresa, nós descobrimos que nenhum desses contratos chegou para nós. O que as associações faziam? Devolviam dinheiro, mas não apresentavam os contratos. Uma situação que nós ficamos bastante receosos. O que nós fizemos? Denunciamos as associações e o INSS também, daqui de Patos, no Ministério Público Federal, porque é o seguinte, se não tem um contrato autorizando o desconto, não pode liberar. como que o INSS autoriza o desconto? Então nós fomos na Procuradoria da República aqui em Patos, denunciamos essa situação. Em relação ao Celso Pai, lá de Uberaba, tratando da questão da diferença do preço de combustível de um estado para outro, Celso, o que mais interfere no preço do combustível é o ICMS. ICMS é um tributo, é um imposto estadual. E o de Minas é o mais alto do Brasil. E de Minas, infelizmente, e no caso de Minas Gerais, que é muito grande, tem uma cidade que é um preço, outra é outro, devido ao transporte também, que pesa muito. Isso aí é uma realidade. Né? E em relação ao empréstimo aí, que um dos nossos ouvintes falou do sogro dele, que no município não tem Procon, ele pode procurar sim o Poder Judiciário, né? Especialmente o juizado especial, o que o pessoal tão comumente fala, justiça de pequenas causas, né? Pequenas causas. Ele pode procurar que essa situação vai ser resolvida por lá também. Beleza. Nós vamos deixar uns 2 minutos pra gente finalizar aqui, faltando 8:55 agora. Em alguns instantes, Radar. Confiram as manchetes. Você confere agora os destaques do Radar. Motorista desce de veículo para verificar defeito, é atropelado e morre. Após abordagem, PRF apreende 50 quilos de maconha na BR-365 em Patos de Minas. Homem é preso suspeito de furtar barras de chocolate em supermercado.
entidades do comércio de Patos de Minas contra uma nova edição da FENAP. Eles alegam ilegalidade do evento. Servidores de saúde em Patos de Minas anunciam greve a partir de quinta-feira. Vencedor do festival Só no Tira Gosto será conhecido na próxima segunda-feira. Mercado financeiro, o dólar abre a semana com alta. O operador do mercado explica por que a moeda americana apresentou elevação. Procon multa Banco Santander por irregularidades em conta de servidores da Prefeitura. Correntistas serão ressarcidos. Em 2020, a Fenamilho acontecerá entre os dias 5 e 14 de junho. Essas e outras você confere daqui a pouquinho no Radar. Bacana. Faltando 3 minutos para as 9, doutor Rafael, quero agradecer aqui e quero que o senhor deixe aqui o telefone, né, para quem precisa fazer uma denúncia. Como é que liga? O endereço não precisa nem falar, na Praça do Fórum, no prédio ali onde funcionava o fórum, né? Nós estamos aqui na Getúlio Vargas, número 245, nosso horário de atendimento é das 12h30 às 17h30, de segunda a sexta-feira. Nosso telefone é 3822-9774. Tem mais alguma pergunta pra gente finalizar? Nós temos 3 minutos. Tem esse TAC 3822, doutor. 3822-9774. É isso mesmo. Nós tivemos a felicidade de celebrar o primeiro termo de ajustamento de conduta, né, no Procon Municipal. Nós nos deparamos com alguns servidores públicos municipais que são correntistas do Santander. O Santander, na gestão passada, do prefeito passado, comprou a folha de pagamentos e esse ano começaram a lançar alguns descontos indevidos nas contas dos consumidores. Nós pedimos cópias desses contratos e descobrimos que esses contratos não especificavam o serviço contratado pelo esse funcionário público, tampouco o valor referente a esses contratos. Isso fere de morte o direito do consumidor, porque ele fala que todo consumidor tem que saber o que está contratando, o preço e a forma de pagamento. Aí nós chamamos eles aqui, né? Nós firmamos esse TAC, todo esse funcionário público consumidor do Santander que se enquadrar nessa situação, que o seu contrato não prevê o serviço e valor, vai ter o valor devolvido em dobro e, além disso, o Santander vai pagar uma multa de R$5.000 ao Fundo Municipal de Defesa do Consumidor. Obrigado, doutor, pela sua participação. Muito obrigado, doutor. Bom dia. Bom dia, nós que agradecemos, estamos aí sempre à disposição. Precisando, é sempre um prazer, muito bacana estar aqui com vocês. Valeu, Zé Afonso. Obrigado. Amanhã, quarta-feira. Pois é, amanhã nós temos aqui um trabalho do Unipan, né, do curso de jornalismo do Unipan, que é exatamente sobre eleições 2020, né? Muitas informações interessantes, há todo um esquema montado lá que vai ser debatido aqui no nosso programa, sobretudo como forma de orientação, não apenas para aqueles que pretendem se candidatar, mas também para o eleitor de um modo geral. Aliás, a semana a agenda tá cheia, viu? Cheíssima. E mais uma vez a gente já chama atenção, porque sexta-feira nós teremos um debate aqui quentíssimo, né? Vamos receber dirigentes de entidades comerciais para falar sobre a FENAP. A insatisfação deles com relação à FENAP. E ainda tem amanhã tem Fenamilho também, né? Sim, amanhã tem Fenamilho. Aliás, gente, Fenamilho é um assunto nosso, bem nosso aqui. Eu, particularmente, já vou adiantando aqui, ó. Não gostei da mudança de data. E você? Acho que não tem nada a ver tirar de maio, que é o mês patente. Pra te falar a verdade, pra mim, não tem posicionamento. É indiferente. É? Mas você gosta? Não sou muito chegado, não, mas... Obrigado pela audiência, volta amanhã. Né? O debate volta amanhã. Obrigado, bom dia. O diálogo se faz necessário. A informação é poderosa.